Olá, olá, meus guerreiros, minhas guerreiras, todo mundo bem? Preparados aí para aprender a legislação militar da PM do Piauí de uma forma simples, leve, didática e bem objetiva? Pois bora lá iniciar nosso curso aqui, Legislação Militar para a Polícia Militar do Piauí. Nós vamos conhecer, passar aí por toda a legislação que será cobrada no seu edital. Esse curso eu vou gravar tanto para a praça como para a oficial. No caso, para a praça, são as 3 leis, o Estatuto, o Conselho de Disciplina e o Regulamento Disciplinar. Para a oficial, vai ser incluído aí o Conselho de Justificação. Então, como é que eu vou fazer com vocês? Eu vou seguir de uma forma bem didática. Eu não vou seguir aqui o artigo 1º, 2º, 3º, 4º, tipo, tá trazendo os artigos aqui para vocês, porque isso é muito chato, isso é muito cansativo. Chegar um momento que você vai estar piscando aí, quase dormindo na videoaula. Uma videoaula já dá sono, ainda mais se não tiver um pouco assim uma linha de raciocínio, uma forma didática, diferenciada de estar explicando o assunto, ele se torna cansativo demais. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou seguir uma linha de raciocínio, uma linha didática que vai ficar bem fácil você compreender. Por quê? Muitas vezes a legislação ela é feita e o artigo 1º, ele tem tudo a ver com o artigo 100, com o artigo 80, com o artigo 50. Para você ter uma ideia, a lei fala de deserção mais ou menos pelo artigo 80. Depois, lá no 120, se eu não me engano, mais ou menos por aí, ela fala de deserção de novo. Olha a distância de um para o outro. Então, eu vou explicar tudo junto para ficar mais fácil. Outra coisa, tem um tópico da lei que está lá no artigo 138, lá no finalzinho, que a ANUCEP já cobrou isso daí, e eu vou explicar logo agora, porque fica mais didático, fica mais fácil você compreender dessa forma. Então, toda a legislação, todo o estatuto será visto, será estudado dessa forma, bem didático, mapas mentais, com dicas, bizus, enfim, tudo para facilitar o seu entendimento e você acertar a questão na hora da prova. Nós vamos ficar no texto da lei, não tem para onde fugir, não precisa aprofundar aqui com jurisprudência, com doutrina, não. É o texto da lei, é o texto do estatuto. Só que a gente pode estudar ele de uma forma bem mais didática do que estar só lendo. Ler, você lê em casa. Seja a obrigação sua. Outra coisa, atualizações da legislação. A legislação estadual ela é uma legislação bem complicada. Por quê? Porque ela vai se atualizando, mas não vai mudando na própria lei. É diferente você pegar a Constituição Federal. Você coloca aí, Constituição Federal, na internet, tá lá, ela é atualizadíssima. Então, a emenda constitucional, hoje, amanhã, a Constituição está bem atualizada já para você estudar na internet. Já a legislação estadual não é. Então, cada professor precisa sair procurando essas atualizações. Então, eu vou seguir aqui com vocês uma legislação que a própria Polícia Militar disponibiliza e que está atualizada até dezembro de 2019. Então, vai ser essa legislação que eu vou passar para vocês, nós vamos trabalhar aqui no curso. Tranquilo? Qualquer alteração, qualquer mudança, qualquer lei que apareça aí, a gente vai se adequando aqui, vai alterando, porque é bem complicado, é bem confuso. A gente tem que sair costurando a legislação com algumas alterações que foram feitas, porque realmente não tem esse material bem atualizado aí nos sites oficiais. A PM que disponibilizou isso daí, atualizado até dezembro de 2019, PM do Piauí, e é o que eu vou trabalhar com vocês. Então, seguindo aqui, nossa aula 1, para não perder muito tempo, Polícia Militar do Piauí, vamos lá, vamos gabaritar a legislação, só apresentar para vocês esse material aqui, apostila Legislação Militar para PM do Piauí, 180 páginas de legislação, 20 simulados, 601 questões comentadas. Então, quem tiver interesse nesse material, não é PDF, é um material impresso, que é para você riscar mesmo, para você utilizar, levar para o colégio, levar para a faculdade, levar sempre para onde for, vai para o médico, opa, leva a legislação para estar lendo. Por isso que eu fiz ele de forma impressa, que é para você andar juntinho com ele. Faltou energia? Pega o material, tá? Agora nós estamos passando aí por um problema relacionado ao coronavírus, né? As aulas estão sendo suspensas e tal. Opa, pega a apostilazinha, ó, impressa, por isso que é bem interessante ela nesse formato. Tranquilo? Então, bora lá, bora iniciar a legislação.
Então, lá no Estatuto, ele vai dizer o seguinte: a Polícia Militar do Estado do Piauí, subordinada operacionalmente ao Secretário de Justiça e Segurança Pública, é uma instituição permanente, considerada força auxiliar e reserva do Exército, com organização e atribuições definidas em lei. Parece um artigozinho inofensivo, né? Mas esse danado aqui tem 258 mil pegadinhas relacionadas a ele. A NUCEP já cobrou de várias formas. A NUCEP já cobrou isso aqui na prova do Soldado 2017, se eu não me engano, e Cabo 2013. Como é, professor, que ela faz essas pegadinhas? Primeira coisa, a Polícia Militar do Piauí está subordinada ao governador do estado, mas está subordinada operacionalmente, tem que vir com esse nome, operacionalmente ao secretário de Justiça e Segurança Pública. Cuidado, a NUCEP já colocou. A Polícia Militar do Piauí está subordinada administrativamente ao secretário de Justiça. Está errado. Outra coisa, NUCEP já colocou. A Polícia Militar do Piauí está subordinada operacionalmente ao secretário de Administração e Segurança Pública. Errado também. Então, muito cuidado. Como eu disse, parece inofensivo, né? Mas ele é cheio de pegadinhas. Então, tem que vir os dois nomes, subordinada operacionalmente ao secretário de Justiça e Segurança Pública, e a instituição permanente, a banca pode trocar por temporário, instituição permanente, Força Auxiliar e Reserva do Exército. Cuidado que a banca também pode tirar aqui e colocar assim, Força Auxiliar e Reserva das Forças Armadas. Não, Forças Armadas é Exército, Marinha e Aeronáutica. A PM, ela é Força Auxiliar e Reserva do Exército, com organização e atribuições definidas em lei. Outro cuidado que você tem que ter é algumas divergências que existem na Constituição do Piauí e na legislação da PM. Essas aulas estão sendo gravadas no mês de março de 2020. O edital da Polícia Militar ainda não saiu. No último concurso foi cobrado Constituição do Piauí. E tudo indica que nesse novo concurso também seja cobrado Constituição do Piauí. Por isso que eu estou colocando isso daqui. E mesmo que o novo edital não tenha Constituição, isso aqui é interessante, porque a banca pode pegar essa regrinha e trocar na hora da prova. Então é o seguinte, a Constituição Federal e a Constituição do Piauí também vão determinar que a PM está subordinada ao governador. A Constituição do Piauí vai dizer que a Polícia Militar está vinculada operacionalmente ao sistema de segurança pública. E o Estatuto da PM vai dizer que a Polícia Militar está subordinada operacionalmente ao Secretário de Segurança Pública e Justiça. Então, cuidado. Vinculado operacionalmente não é a mesma coisa de subordinada operacionalmente. Tem que tomar cuidado com isso. Professor, como é que eu devo me posicionar na hora da prova? De acordo com o enunciado. Se a questão perguntar, de acordo com a Constituição do Piauí, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar estão vinculados operacionalmente ao sistema de segurança pública, certo. Se a questão perguntar, de acordo com o Estatuto da PM do Piauí, a PM está subordinada operacionalmente ao Secretário de Justiça e Segurança Pública, certíssimo. Então, você vai responder de acordo com o enunciado. Cuidado com essa pegadinha de prova. Beleza. Seguindo aqui, o Estatuto vai dizer: o presente Estatuto regula situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativa dos policiais militares do Estado do Piauí. Aqui vai começar o bizu. Essa aula aqui vai ser toda bisurada, cheio de bizu aí para vocês. Você vai lembrar que o Estatuto, ele regula só DDP. Esse é o primeiro bizu, porque as bancas podem cobrar isso daqui. Falar que o Estatuto vai regular diversas outras coisas que não estão lá na lei. Então, o que o Estatuto vai regular? A situação dos militares, as obrigações, os deveres, direitos e prerrogativas. Então, lembra, o Estatuto é só DDP. Situação, obrigação, deveres, direitos e prerrogativas. Tá? Tudo isso daí tá lá no Estatuto, essas 5 coisinhas: situação, obrigação, direito, deveres e prerrogativas. Tranquilo. Mas no Estatuto ele não tem como regular tudo.
Nem todos os direitos estão no estatuto, nem todos os deveres, nem todas as obrigações. E aí é quando eu mostrei para vocês, ó, lá no artigo 138, no finalzinho da lei, está tudo relacionado com o artigo 1º. Qual é a distância? Quando você vai lendo em sequência, você não consegue perceber, porque chega no 138, você vai lembrar do primeiro? Não era mais não. Então, por isso que o professor tem que fazer, e eu sempre faço isso nas minhas aulas para ficar mais didático. Então, o artigo 138 vai dizer: são adotados na Polícia Militar, em matéria não regulada na legislação estadual, os regulamentos e leis em vigor no Exército Brasileiro, até que sejam adotados os regulamentos peculiares. Como assim, professor? Se existe uma licença que é tratada no Estatuto da PM, o policial militar do Piauí vai receber, vai ter a concessão daquela licença da forma como está no Estatuto da PM do Piauí. Agora, se existe uma licença que não está regulada, como a licença maternidade, a licença paternidade, não está regulada no Estatuto da PM do Piauí. E aí, o policial vai recorrer para onde? O artigo 138, que diz: são adotados na Polícia Militar em matéria não regulada na legislação estadual. Então, o que a legislação estadual, o que o Estatuto não regulou, eu vou utilizar o quê? Os regulamentos e leis em vigor no Exército Brasileiro, até que sejam adotados os regulamentos peculiares. Tranquilo? Guarda isso daqui no CEP Cobrou. Se eu não me engano, foi no concurso da Polícia Militar de 2017. O último concurso, a ANOCEP cobrou esse artigo aqui. Então, ele é muito importante aí para vocês. Outra regra importante é o seguinte: o disposto no estatuto vai aplicar no que couber. Professor, o que significa essa palavra no que couber? Aos policiais militares da reserva remunerada e reformados e aos capelães policiais militares. Quando a lei fala o disposto neste estatuto aplica-se no que couber, é porque é o seguinte: não é tudo que está no estatuto que vai ser aplicado para o militar da reserva remunerada. Por quê? Porque o militar da reserva remunerada não tem direito a férias. Ele não já está, entre aspas, aposentado da reserva remunerada e o reformado? Então, não tem direito a férias. O da reserva remunerada, ele pode ser convocado, ele pode voltar para o serviço ativo. O reformado não, está dispensado definitivamente. O da reserva remunerada, quando ele volta para o serviço ativo, ele tem os direitos, deveres e tal, exceto a promoção. Então, por isso que estabelece isso, que vai ser aplicado no que couber aos da reserva e reformado e aos capelães. Capelães, para quem não sabe, são religiosos, são padres, bispos, pastores das religiões que fazem parte aí da polícia militar. Isso aqui não está, assim, muito, assim, muito utilizado, né? A gente não visualiza muito mais isso daqui, mas já teve muita importância e deveria ter também mais importância na polícia. Você não sabia nem o que era, né? Essa questão do capelão. Então, os capelães policiais militares são religiosos na polícia militar. Beleza. Continuando nosso estudo, vamos tratar agora da categoria dos policiais. Os integrantes da Polícia Militar, em razão da destinação constitucional da corporação, em decorrência das leis vigentes, constituem uma categoria especial dos servidores públicos estaduais e são denominados policiais militares. Como assim? O professor da UESP, Universidade Estadual do Piauí, ele é um servidor público estadual? Sim. O servidor que trabalha na Secretaria de Saúde do Estado, ele é um servidor público estadual? Sim, é um servidor público estadual. O policial militar, que trabalha no estado do Piauí, é um servidor público estadual? Também. Só que ele é um servidor público de uma categoria especial. Por quê? O próprio estatuto diz: em razão da destinação constitucional da corporação, em decorrência das leis vigentes, eles constituem a categoria especial dos servidores públicos estaduais e são denominados policiais militares. O serviço policial militar consiste no exercício de atividades inerentes à polícia militar e compreende todos os encargos na legislação específica relacionados com a manutenção da ordem pública no estado do Piauí, porque a polícia é do Piauí, então manutenção da ordem pública no estado do Piauí. Tranquilo?
Agora, esse mapazinho aqui é cheio de pegadinhas, tem que tomar muito cuidado com ele, vou comentar tudo aqui. A carreira policial militar é caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades da polícia militar, denominada atividade policial militar. Então, a carreira policial, como foi próprio visto lá no início, é uma instituição permanente, então a atividade é continuada e inteiramente devotada. Você está 100% na polícia. Você está ali para trabalhar, para servir ao Estado do Piauí. Ela é privativa do pessoal da ativa. Porque esse pessoal, nós vamos estudar na próxima aula, vamos conhecer tudo bem direitinho, mas já o pessoal aqui da reserva remunerada e os reformados, eles são chamados de militares inativos. Eles estão, já falei, entre aspas, aposentados. Não estão mais tirando serviço. Então, é considerado militar inativo. Já a carreira policial militar, ela é privativa do pessoal da ativa. Inicia-se com o ingresso na polícia militar e obedece à sequência de graus hierárquicos. Cuidado, é uma pegadinha muito grande. Toda vez, digo logo de agora, duas coisas. Toda vez que você estiver estudando o estatuto e você visualizar que tal coisa é privativo do pessoal da ativa, muita atenção, porque a banca vai chegar e vai dizer que aquilo serve para os dois, para o da ativo e para o inativo. Vai tirar ativo, vai colocar inativo. Então, cuidado, toda vez que estiver fazendo a leitura que viu tal coisa é do militar da ativa, opa, deu um destaque especial. Segunda coisa, toda vez que você estiver fazendo a leitura da legislação, eu vou, na aula que eu vou sempre fazer, mas eu digo você também que você precisa fazer essa leitura em casa. Quando estiver fazendo a leitura em casa da legislação, que visualizar que tal competência é do comandante-geral, que tal coisa é o governador que vai fazer. Muita atenção também, dê um destaque especial, porque as bancas trocam isso daí. Beleza, um assunto aí cobrado demais, é privativa de brasileiro nato a carreira de oficial da Polícia Militar. Na Polícia Militar, existem basicamente duas carreiras. A carreira chamada de praças, que vai aqui até subtenente, e a carreira de oficiais, que começa com o segundo tenente e vai até o coronel. Essa carreira aqui de oficial, ela é privativa de brasileiro nato. Só o brasileiro nato pode ocupar o posto de segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel. O brasileiro naturalizado ou estrangeiro não pode ser oficial da PM do Piauí. Agora, cuidado, meu amigo. Cuidado com o que, meu patrão? Na sua prova vai cair a Constituição Federal. Na sua prova vai cair o artigo 12 da Constituição Federal, que é o tema de nacionalidade. E lá na Constituição Federal, ela determina como privativo de brasileiro nato o cargo de oficial das Forças Armadas. Olha o perigo disso daí. Então, peraí, professor, como é que eu vou me posicionar na hora da prova? Simples, da mesma forma como eu disse na Constituição do Piauí. Se a prova perguntar, de acordo com a Constituição Federal, o cargo de oficial das Forças Armadas é privativo de brasileiro nato, certo. Para a Constituição oficial da PM não foi incluído como brasileiro nato, como cargo privativo de brasileiro nato. Isso daí você encontra no Estatuto da PM. Então, a questão de legislação perguntando, de acordo com o Estatuto da PM, é privativo de brasileiro nato a carreira de oficial da PM, você vai marcar como correto. Então, guarda esse destaque aí. Muita gente vai se confundir com isso daí, mas vocês vão acertar na hora da prova. Beleza? Isso aqui é bem simples, só para explicar todo o estatuto mesmo, mas isso aqui não tem muita força de prova. A condição jurídica dos policiais militares é definida pelos dispositivos constitucionais que lhe forem aplicados, por este estatuto e pela legislação que lhe otorgar direitos e prerrogativas e lhe impuser deveres e obrigações. Tranquilo? Vamos iniciar um assunto aqui agora importantíssimo. Hierarquia e disciplina. Se você quer ser um militar, você tem que gostar
o aprender a gostar, respeitar a hierarquia e a disciplina. Por quê? Porque a hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar. Em toda a sua vida militar, como militar da ativa, como militar da reserva remunerada e como militar reformado, você tem que respeitar a hierarquia e a disciplina. E uma coisa bem interessante, porque a partir do momento que você vai subindo na carreira, vai aumentando a sua hierarquia, aumentando o seu poder de mandar em várias pessoas, né? Em ordenar, melhor dizendo, várias pessoas. Só que o seguinte, a autoridade e a responsabilidade também vai crescendo junto com o grau hierárquico. Então, a partir do momento que eu vou subindo de grau hierárquico, a minha autoridade vai aumentando. E a minha responsabilidade também. Porque eu tenho que dar o exemplo. Eu tenho vários subordinados e eu tenho que mostrar, dar o exemplo para eles. Eu não posso errar, eu não posso cometer irregularidades. Tanto que lá no regulamento, no conselho, vai dizer que a violação dos deveres, aqui no próprio estatuto também ele fala, que a violação dos deveres vai ser tão mais grave conforme for o grau hierárquico. Então, tipo, se um coronel desviar um dever, é mais grave do que vai ser considerado mais grave do que se um soldado desviar um dever. Porque quanto maior o grau hierárquico, mais grave vai ser essa questão aí, como as próprias palavras do estatuto, beleza? Então, essa é a hierarquia da Polícia Militar. Começando com soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel. Uma coisa interessante, oficial, ele tem posto. As praças possuem graduações. E como eu já disse, carreira de praça começa como soldado, termina com o subtenente. Carreira de oficial começa com o segundo tenente, termina com o coronel. Então, você vai fazer o concurso para praça, você vai fazer o concurso para soldado. Você quer fazer o concurso para oficial, seu primeiro posto vai ser o posto de segundo tenente, e sua carreira já começa aqui. Já começa como segundo tenente, e aí você vai seguir carreira na Polícia Militar. Uma coisa interessante, o posto do oficial é conferido pelo governador do estado. E a graduação? Estou escutando daqui. Escutei daqui você falando, comandante geral. Muito cuidado, isso aí foi revogado. Então você tem que tomar cuidado. A graduação da praça, das praças, vai ser conferida pelo governador também. Só que o seguinte, artigo 17, parágrafo 1º, eu não lembro de cabeça o número da lei, mas vai dizer o seguinte, que o governador pode delegar para o comandante geral. Olha a atualização boa aí. Escutei daqui muita gente dizendo, a graduação da praça é conferida pelo comandante geral. Não, antigamente era assim. Se o seu estatuto está dessa forma, ele está desatualizado. Porque o posto do oficial é conferido pelo governador. Ponto final. Graduação das praças é conferido pelo governador. Agora, o governador ele pode delegar para o comandante geral essa competência de conferir graduação às praças. Então, cuidado, guarda essa informaçãozinha aí, isso tem cheiro de prova. Dando continuidade, a hierarquia policial militar é a ordenação de autoridades em níveis diferentes dentro da estrutura da polícia militar. O conceito de hierarquia e disciplina ele é muito confundido. A NUCEP ela gosta, todas as bancas, melhor dizendo, gostam de trocar. Eu vou passar um bizu para você daqui a pouco, para você não errar mais nenhuma questão sobre hierarquia e disciplina. Então, a hierarquia policial militar é a ordenação de autoridades em níveis diferentes, dentro da estrutura da polícia militar. A ordenação se faz por posto ou graduações, dentro de um mesmo posto, de uma mesma graduação, se faz pela antiguidade no posto ou na graduação. O respeito à hierarquia é substanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade. Então, aqui bem simples,
o que é muito cobrado é isso daqui, essa parte. Aqui também é importante, que diz que a ordenação vai se fazer por posto ou graduação. A partir do momento que você está no posto superior, você manda no subordinado, você faz a ordenação. Dentro de um mesmo posto de uma graduação, vai se fazer pela antiguidade, pelo antigão, pela precedência, que eu vou comentar com vocês aqui no curso também. Em relação à disciplina, disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes deste organismo. Sabe qual é a pegadinha? A banca tira bem aqui disciplina e coloca hierarquia. A banca tira bem aqui hierarquia e coloca disciplina. E muitas vezes fica difícil você diferenciar na hora da prova. Nervosismo são conceitos um pouco parecidos, hierarquia e disciplina. Foi por isso que eu criei um bizu aqui bem interessante. E esse bizu é meu, bizu do Suarinho, vou patentear, para ninguém pegar ele aí e depois dizer que é seu, né? Não pegar o filho para ele. Então é o seguinte, é o bizu da Honda. Como assim, professor? Você vai lembrar. Hierarquia é ordenação em níveis diferentes. Já a disciplina é o acatamento integral das leis. Olha se o bizu não ajuda. Hierarquia é a ordenação em níveis diferentes. Pronto. Se a banca colocar disciplina ali, vai estar errado. Por quê? Porque você vai ver D-O-N, não. Ali não é disciplina, ali é hierarquia. Da mesma forma aqui, ó. Disciplina é rigorosa observância e o acatamento integral das leis. Então, um bizu bem forte para vocês. Honda. Hierarquia, ordenação em nível diferente. Disciplina, acatamento integral das leis. Um tópico importante, eu já até falei, mas reforçando com as próprias palavras do Estatuto, a disciplina e o respeito à hierarquia. No caso, lá no Estatuto de vocês, em todo Estatuto, tem essa palavra hierárquica. E a NUCEP já cobrou dessa forma. Então, tá errado, deveria ser hierarquia, mas se a própria banca já cobrou dessa forma, quem sou eu para mudar a lei? Então, a disciplina e o respeito à hierarquia, devem ser mantidas em todas as circunstâncias da vida, entre policiais militares da ativa, da reserva remunerada, hierarquia, disciplina tem que ser respeitada, tanto militar da ativa, tanto da reserva remunerada, como por reformado. Não é porque o cara está na reserva remunerada, já foi reformado, agora pronto, não estou mais nem aí para nada. Não, ele deve continuar a disciplina da polícia militar. Beleza? Outro assunto importante, que é muito cobrado, são os círculos hierárquicos. E o que é isso, professor? O próprio Estatuto responde. Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre policiais militares da mesma categoria. Cuidado, que ele não está falando do mesmo grau hierárquico, é da mesma categoria. Vamos já saber quais são essas categorias. E tem a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem, ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. Como assim, professor? Me explique. Agora que eu lhe explico. Então, lá no artigo 14 do Estatuto, ele vai trazer esses círculos hierárquicos. Artigo 13, 14, você encontra esse assunto. E ele vai trazer aí, ó, círculos de oficiais. Como eu falei, são âmbitos de convivência para ter essa amizade, camaradagem, para militares da mesma categoria. A categoria de oficiais superiores, o círculo de oficiais superiores. Eu vou encontrar quem? Coronel, tenente-coronel e major. O círculo de oficiais intermediários, eu vou encontrar o capitão. O círculo de oficiais subalternos, primeiro tenente e segundo tenente. Já quando eu entro no círculo das praças, não tem muita dificuldade, porque círculo de subtenentes e sargento é o subtenente e os sargentos. Círculo de cabos e soldados é o cabo e o soldado. Pronto. Só que no oficial tem que tomar cuidado que os oficiais superiores, coronel, tenente-coronel e major, intermediário, capitão, subalterno, primeiro tenente e o segundo tenente. Agora, um ponto importante, isso daqui até você já deveria até saber.
em relação aos alunos. Isso é importante, porque tem um momento que ele vai frequentar o círculo hierárquico, mas tem outro momento que ele vai frequentar excepcionalmente. E a banca já cobrou isso, não é besteira. Está no estatuto, pode ser cobrado e ela já cobrou. Então vamos lá. O aluno do curso de formação de soldado. Esse aluno do curso de formação de soldado, ele frequenta o círculo de cabos e soldados, tranquilamente. Ele pode frequentar ali sem nenhum problema. Já o aluno do curso de formação de sargento, ele excepcionalmente ou em reuniões sociais tem acesso ao círculo de subtenentes e sargentos. Então, se na sua prova falar o aluno do curso de formação de sargento, ele frequenta o círculo de subtenentes e sargentos, está errado. Por quê? Porque o estatuto diz que é excepcionalmente ou em reuniões sociais tem acesso ao círculo de subtenentes e sargentos. Da mesma forma, o aluno oficial PM, ele excepcionalmente ou em reuniões sociais tem acesso ao círculo de oficiais. Já o aspirante a oficial, ele frequenta o círculo de oficiais. Aqui tem outra coisa que tem que tomar cuidado. Por quê? Olha o nome dessa pessoa. Aluno a oficial. Esse cara está no curso de formação. Esse outro, aspirante a oficial. Ele já terminou o curso de formação, está no estágio para receber o primeiro posto dele de segundo tenente. Sabe como é que o estatuto chama o aluno oficial e o aspirante a oficial? Olha aqui. De praças especiais. Já pensou se cai na sua prova e você não estudou? Fica difícil marcar, né? Eu vou ser sincero com vocês, eu não marcaria, não. Assim, eu não sabia de nada, não estudei, aí eu estou resolvendo aqui a questão e diz, o aspirante oficial e o aluno oficial são chamados de praças especiais. Eu ia dizer, não, essa daqui é a primeira, era a primeira que eu ia jogar fora. Eu ia passar um X, assim, bem grande. Mas cuidado, são essas pegadinhas mesmo daí. E as bancas vão fazer isso daí. Agora você está sabendo, aspirante oficial e o aluno oficial é chamado de praças especiais. Beleza? Cuidado com essa informação. Vamos agora conhecer, para finalizar a nossa aula, um assunto muito cobrado, que é um assunto chamado de precedência. Por quê? Porque é o seguinte, um major e um coronel. Aqui é muito simples saber a hierarquia, saber a ordenação, saber, um popular, saber quem manda em quem. Por quê? Porque o coronel está na posição hierárquica superior à do major. Então pronto, está aqui. O coronel está aqui, o major está aqui. Simples. Isso é hierarquia. Não tem o que se falar. Agora, você percebe um problema quando eu tenho um major e outro major. E agora? Como é que eu vou resolver? Quem que vai ordenar? Quem que vai ser o 01 aí? Aqui, você vai utilizar a antiguidade no posto ou graduação. Aqui vem a história do antigão. Como assim, professor? Se esse cara aqui, ele tem 10 anos, que é major, e esse aqui tem 8, e eu estou colocando aqui só números fictícios, não tem nada a ver com a realidade, só para você compreender. Então, esse cara tem 10 anos que ele é major. Esse outro está com 8 anos que ele é major. Quem é que tem precedência sobre quem? Esse daqui é mais antigo, e ele vai ter precedência. Ele vai chegar na viatura, vai chegar no plantão e vai dizer, eu sou precedência sobre você, eu vou mandar, você vai fazer isso, isso e isso. Ah, mas eu sou um major também, mas eu sou mais antigo. Então, respeite, precedência, beleza. Então, entre policiais de mesmo posto ou de mesma graduação, existe uma coisinha chamada precedência. Aqui não tem precedência, aqui tem hierarquia. O coronel está na posição hierárquica superior à do major. Agora, entre dois capitães, entre dois militares de mesmo posto, mesma graduação, aí a primeira forma de resolver isso daqui é pela antiguidade, saber quem é um antigão aí, quem é o 01, aí sim, aí eu vou saber quem é que vai ordenar. E essa antiguidade é no posto, na graduação. Então, tipo assim, quando esse cara for promovido a tenente-coronel, aí vai começar.
Ele vai ter 1 ano, tenente-coronel, 2 anos, 3 anos, e assim por diante. A antiguidade é contada no posto ou na graduação, beleza? Só que é o seguinte, vamos imaginar que esse cara tem 10 anos, e esse daqui também tem 10 anos, como major. E agora? Como é que vai resolver? Agora tem um critério de desempate que o próprio estatuto estabeleceu, mas antes disso, bora conhecer aqui as regrinhas. Que ele vai dizer o seguinte, ó, a precedência entre policiais militares da ativa do mesmo grau hierárquico é assegurada pela antiguidade no posto ou na graduação, salvo nos casos de precedência funcional em lei ou regulamento. A antiguidade é calculada como? Em cada posto ou graduação, como eu falei, ele tem 10 anos como major, mas quando ele for promovido a tenente-coronel, vai começar a contar do zero. Ele tem 1 ano, tem 1 mês como tenente-coronel, 1 ano como tenente-coronel, 2 anos e assim por diante. Quando ele for coronel, de novo, eu tenho 2 anos que eu sou coronel, o cara ele tem 3 anos que é coronel, foi promovido mais cedo, né? Então ele é o mais antigo no posto, mais antigo na graduação, então ele tem precedência sobre aquela pessoa. Então a antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data da assinatura do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou inclusão, salvo quando estiver taxativamente fixada outra data. Vamos entender bem aqui o finalzinho, ó, ele fala assim, a precedência entre policiais militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade. O exemplo aqui, esse tem 10, esse tem 8, esse é mais antigo, esse tem precedência sobre esse aqui. Pronto. É o que o estatuto diz aqui, palavras dele. Só que vai dizer, salvo nos casos de precedência funcional em lei ou regulamento. O que é essa precedência funcional? Ela está relacionada com a função que o militar ocupa. Então, tipo assim, vamos imaginar que esse coronel tem 10 anos que ele é coronel. Esse aqui está com 8 anos que ele é coronel. E esse aqui está com 5 anos que ele é coronel. Só, vou colocar até aqui, A, B e C. Só que o A, ele está ocupando a função de comandante geral. E essa função dá para ele uma coisinha chamada precedência funcional. Olha o nome, função, precedência funcional. Ele, como comandante geral, ele tem precedência funcional sobre os demais coronéis aí. Ele manda em todo mundo da corporação. Então, tipo, professor, quer dizer que ele vai mandar nesse coronel bem aqui, que tem 10 anos de serviço? Vai. Vai mandar nesse outro aqui, que tem 8 anos de serviço? Vai também. Por quê? Por conta da precedência funcional. Ele é o comandante geral da corporação. Se não mandar, vamos supor, eu sou o comandante geral, tenho 5 anos de coronel, aí eu dou uma ordem, o outro diz, pra lá, meu patrão, eu tenho 10 anos, sou mais antigo que você, não vou obedecer sua ordem, não. Qual o sentido eu ser comandante geral? Então chamava o mais antigo e colocava ele como comandante geral. Então é por isso que cria a precedência funcional. Ele vai dizer, opa, você tem 10 anos? Tenho, só tenho 5, beleza, a metade, mas eu sou o comandante geral. Eu estou ocupando essa função, então eu tenho precedência funcional sobre você. Beleza. Esquece aqui o comandante geral. Entre esses dois aqui, algum está ocupando alguma função? Algum deles tem uma precedência funcional? Não. Na questão aí, o meu exemplo que eu trouxe, não. Esse aqui é coronel e esse é coronel. Beleza. Aqui vai ser resolvido como? No caso desses dois, no caso do B e do C, vai ser resolvido pela antiguidade. Aí sim, esse aqui tem 10 anos, esse aqui tem 8 anos, então esse aqui tem precedência, o B tem precedência sobre o C. Bora puxar uma regrinha lá da Constituição do Piauí. O que a Constituição do Piauí determina sobre o comandante-geral? Já que eu estou falando sobre ele, bora tornar a aula mais didática. O comandante-geral, de acordo com a Constituição do Piauí, é exercido em princípio por oficial da ativa do último posto, coronel, da própria corporação. Só que, excepcionalmente, pode ser exercido por um oficial do Exército. A NUCEP ama isso daqui. Ama mesmo de coração. #amei cobrar isso. Por isso que eu já coloquei no material.
Então, o comandante-geral exercido em princípio por oficial da ativa do último posto da própria corporação, excepcionalmente pode ser exercido por um oficial do Exército. No CEP vai dizer que exclusivamente é um oficial da ativa do último posto. Não, é em princípio, é em regra, porque excepcionalmente pode vir um oficial do Exército. Tranquilo, mas lembra aqui que eu falei que o cara aqui tem 10 anos, esse aqui também tem 10. Tava lembrando disso daí? Eu não esqueci, não. Passei para explicar outras coisas, mas tinha ficado isso daqui para explicar, que eu vou explicar agora. Como é que eu vou resolver isso? Esse aqui tem 10 anos de serviço. Esse aqui tem 10 anos também como major. E agora, como resolvo a precedência? O Estatuto ele trouxe um critério de desempate. Ele diz assim: no caso de ser igual à antiguidade, a precedência é estabelecida. Aí vai dizer, entre policiais do mesmo quadro, pela posição nas respectivas escalas numéricas. Pronto, aqui não tem nenhum problema. Policiais do mesmo quadro pela posição, o 01, o 02, o 04, o 05, o 10 e o 12, pronto. Nos demais casos, pela antiguidade no posto ou graduação anterior. Se ainda assim subsistir a igualdade de antiguidade, recorrer-se-á sucessivamente aos graus hierárquicos anteriores, a data de inclusão e a data de nascimento para definir a precedência, e neste último caso, o mais velho será considerado o mais antigo. Como assim, professor? É o seguinte, vou pegar aqui esse, vou pegar até uma página em branco, que ele já está muito riscado, vai confundir vocês. Então, tem um major, outro major, esse tem 10 anos de serviço, esse tem 10 anos de serviço. Empatou. Se empatou, o que, que o estatuto vai dizer? Em caso de ser igual à antiguidade, eu vou resolver pelo quê? Pela antiguidade no posto ou graduação anterior. Qual é o posto anterior ao de major? É o de capitão. Então, vamos supor que esse daqui foi promovido a capitão em 2019. E não esqueça, né? Porque 2019, 10 anos como major, não vai ligar para isso, não. Também não vai pagar, não. Só para o exemplo aqui. E esse aqui foi promovido a capitão em 2017. Beleza. Aqui não deu para resolver, né? Então, eu fui para o primeiro critério de desempate, que é a antiguidade no grau, no posto anterior. No caso, esse aqui foi promovido a capitão primeiro. Então, ele é o mais antigo, porque eu vou recorrer para o grau anterior. Mas, professor, e se, por algum motivo, os dois tivessem sido promovidos a capitão em 2019? Aí, eu vou para o segundo critério, que diz assim, recorrer-se-á sucessivamente aos graus hierárquicos anteriores. Aí eu vou puxar aqui, primeiro tenente, segundo tenente, até resolver. Mas, professor, e se for empate tudo isso daí? Eles foram promovidos sempre na mesma data, tem a mesma, a antiguidade deles é a mesma. Aí eu vou para o terceiro critério, data de inclusão. Mas, professor, e se eles entrarem na polícia na mesma data, tiver a mesma data de inclusão? Aí eu vou para o quarto critério, que é o quê? Data de nascimento. Mas, professor, e se eles forem gêmeos? Aí pronto, acabou a bagaceira. Aí, pelo amor de Deus. Aí pronto, ninguém manda em ninguém aí. Vamos saber quem nasceu primeiro, quem saiu primeiro lá da barriga da mãe deles. Mas é dessa forma mesmo, vai recorrer sempre, e eu criei um bizu aqui também, é você lembrar dessa loja de roupa aqui, quando você for nomeado, você vai passar lá, tem roupa feminina e masculina, viu? E eu não estou ganhando nada para fazer essa propaganda, não. É porque se encaixa muito bem no bizu aqui. Você vai lembrar de A2, D2. Então, precedência é antiguidade. Se empatar, se for igual à antiguidade, aí eu vou para o primeiro A, que é a antiguidade no posto de graduação anterior. Depois, antiguidade no posto de graduação anteriores. O primeiro D, data de inclusão. O segundo D, data de nascimento. Finalizando, ele vai dizer, entre os alunos de um mesmo órgão de formação policial, de acordo com o regulamento respectivo órgão, se não estiver especificamente enquadrado nas hipóteses anterior.
Geralmente, entre os alunos, é a nota do curso de formação, mas aqui o Estatuto falou que vai ser de acordo com o regulamento do órgão, de acordo com o regulamento da academia, do órgão que ele tiver fazendo lá a preparação dele. Um tópico bem cobrado em prova, os casos especiais de precedência. Em igualdade de posto ou graduação, os policiais militares da ativa têm precedência sobre os da inatividade. Então, aqui, ó, eu tenho um major da ativa e um major da inatividade, da reserva ou reformado. Esse daqui, como ele está na ativa, ele tem precedência sobre esse outro. Porque os militares da ativa têm precedência sobre os da inatividade. Agora, cuidado mesmo. Acorde aí, levante, tome um cafezinho. Cadê seu café? Tá por aí? O meu já tá frio aqui demais, já esqueci ele aqui, nem tomei. Mas tome o seu cafezinho aí, porque o que eu vou falar agora é importante. Muito aluno confunde nas aulas presenciais, sempre está me perguntando isso. A banca vai e traz a seguinte situação. Vou pegar aqui uma página em branco. Vai dizer, um capitão da ativa e um tenente-coronel da inatividade. Aí vai perguntar se existe precedência entre eles. Sabe o que muito aluno marca? Que sim, que o capitão da ativa tem precedência sobre o tenente-coronel da inatividade. Cuidado, isso aí não é precedência, não. Isso é hierarquia. O tenente-coronel, mesmo na inatividade, ele tem hierarquia sobre o capitão. Ele está no posto superior. Então, cuidado com isso daí. Precedência é no mesmo posto. É capitão, capitão, cabo, cabo, soldado, soldado, terceiro sargento, no mesmo posto ou na mesma graduação. Se tiver aí alguma desvio, alguma coisa, já é hierarquia, como foi estabelecido aqui nesse quadro. Tenente-coronel tem hierarquia sobre o capitão e não precedência. Cuidado, a precedência, ó, é no mesmo posto, na mesma graduação. Major da ativa e major da inatividade, o da ativa tem precedência sobre ele. Beleza. Outra regrinha. E como o próprio estatuto diz, ó, em igualdade de posto ou graduação, a precedência entre os policiais militares de carreira nativa e os da reserva remunerada que as tiverem convocados é definida pelo tempo de efetivo serviço no posto ou graduação. Como assim, professor? Eu disse para vocês no início da aula que o militar da reserva remunerada ele pode voltar ao serviço, ele pode ser convocado, ele está ali no banco de reserva, o governador pode chamar ele, pode convocar, ele só volta se ele quiser, ele só volta mediante aceitação voluntária. Eu vou explicar isso na próxima aula, mas eu preciso já colocar isso na cabeça de vocês até para entender essa regra sobre a precedência. Então, o militar da reserva remunerada, o governador pode chegar e dizer, opa, bora voltar, tô precisando de você. Ele vai analisar, deixa eu ver aqui, essa região tá tão boa, deixa eu pensar se eu volto ou não. E aí, mediante a aceitação voluntária, ele pode voltar para o serviço ativo. E aí, quando ele volta para o serviço ativo, como é que eu vou definir a precedência? Aí, nesse caso, é definida pelo tempo de efetivo serviço no posto de graduação. Aí vai analisar. Esse aqui tem 10 anos de major. Esse aqui, não vou contar o tempo que ele ficou na reserva, vou contar o tempo de efetivo serviço mesmo. Ele tem 12 anos como major, quando ele foi para a reserva. Mas ele voltou agora. Então, ele tem precedência sobre esse aqui, porque é mais antigo. Tranquilo? Então, guarda essas regrinhas, vai cobrar na sua prova. Ó. Dessa forma aqui, a NUCEP vai cobrar. E finalizando, por fim, a nossa aula, que eu já disse finalizando umas 3 vezes, mas não acabou, mas agora sim vai acabar. Casos especiais, a precedência entre praças especiais, que isso é quem? Aspirante ou aluno oficial, e as demais praças é assim regulada. Os aspirantes a oficial são hierarquicamente superiores a demais praças, e os alunos oficiais são hierarquicamente superiores aos subtenentes. O estatuto estabeleceu dessa forma, dizendo que o aspirante oficial hierarquicamente superior às demais praças e o aluno oficial é hierarquicamente superior ao subtenente. Então, memorize dessa forma, que é assim que vai ser cobrado na sua prova. Beleza?
Com isso, finalizamos nossa primeira aula, 50 minutos de aula já quase, e passou bem rápido, né? Assim, de forma didática, bem leve, fica mais fácil de você compreender. Nós passeamos aí por assuntos bem pesados, a precedência é um assunto bem assim, um pouco difícil de compreender, mas você precisa memorizar, precisa entender para acertar a questão na hora da prova, hierarquia, disciplina, a parte inicial do estatuto, ela é muito cobrada pela banca no CEP. Então, vamos lá, vamos juntos aí, até a sua aprovação, encontro vocês na próxima aula. Qualquer dúvida pode enviar, não fique com vergonha, não mande, professor, estou com dúvida nisso, professor, estou com dúvida naquilo. Vamos lá, vamos estreitar esses laços aí, tornar o online presencial. Valeu, forte abraço a todos e bons estudos.